32, Ale Oliveira, que comentou o jogo ontem. Após a partida, você já fazia algumas críticas ao Milito e a torcida do Galo dividida. Percebi isso nas redes sociais. Há quem apoie com veemência o trabalho do Milito e há também uma parte questionando algumas escolhas do técnico do Atlético, como por exemplo o Fausto Vera em detrimento ao Balan Franco. A questão do Batalha, que segue improvisado, se não poderia utilizar alguém mais diretamente da posição. Enfim, qual é a avaliação que você faz do jogo, mas principalmente do trabalho do Milito até aqui, Ale? Bom dia. Bom dia, meu amigo Thiago Reis, bom dia, Simões, bom dia para todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. Acho que dá para fazer as duas coisas. Eu acho que tem que se apoiar sim, porque é um bom profissional, é um bom treinador e ele tem que dar sequência no trabalho dele, é o que eu penso pelo menos, mas você pode fazer críticas pontuais, né? Como por exemplo, vale a gente lembrar, só para refrescar a memória do torcedor, que nos 3 primeiros jogos o Milito colocou o Igor Gomes de titular do Scarpa. Você vai apoiar um tipo de escolha como essa? Não vai, né? Então acho que até o torcedor mais fanático entende que às vezes o treinador, como todo mundo, acaba cometendo aí os seus equívocos, né? E eu acho que ele tem cometido alguns, né? Porque alguns jogos ele já tem boa parte do seu elenco completo e o time não consegue render. Conseguiu o resultado positivo, é verdade, muito importante, 3ª vitória seguida em casa, 4º jogo sem perder, mas não conseguiu desempenhar um bom futebol. Eu acho que ele pode ajudar nesse sentido. Eu acho que os jogadores têm responsabilidade, mas acho que ele pode ajudar nesse sentido. Você disse duas aí que eu concordo. O Batalha não é melhor do que as opções que ele tem para a zaga hoje. Quando ele não tinha os reforços, quando ele tinha problemas de desfalque no elenco, podia ser até que o Batalha quebrasse um galho como quebrou, mas hoje o Batalha não é melhor do que o Júnior Alonso, do que o Fux e do que o Lianco. E mesmo assim ele insiste na presença do volante argentino na zaga. O Fausto Vera, sinceramente eu não entendi, até me baseando nas coisas que ele, Milito, fala, e ele gosta de falar de futebol, fala bem de futebol, porque ele colocou o Vargas, por exemplo, no banco, quando o Vargas voltou da Copa América, no banco do Cadu, por mais incrível que isso possa parecer, e também do Igor Gomes. E ele falou porque o Vargas não estava treinando com o time, embora o Vargas fizesse parte desse elenco, tá no Galo há algum tempo já, né? Mas ele voltou da Copa América e sentou pro Cadu. O Fausto, quase que de imediato, no primeiro jogo dele, saiu jogando sem nem conhecer, não sabia nem o nome dos caras. Sendo que o Fausto Vera não é melhor do que o Alan Franco. Ele já não é melhor que o Alan Franco. Eu acho que ele não é melhor do que outros ali da posição. E ele colocou o Fausto Vera para jogar. Outra coisa que eu acho só é que não existe o esquema, isso aí eu tenho falado há muito tempo, mas não é do Milito, é de todo mundo, não existe o meu esquema preferido. Existe o esquema que vai confortar melhor os seus jogadores. Então, qual que é o esquema que você prefere? Não sei, eu quero ver os jogadores que eu tenho, quero ver o adversário que eu tenho. Ontem, por exemplo, ele continuou com os 3 zagueiros e 2 volantes, mesmo contra o Corinthians, que é o 3º pior visitante, o pior ataque como visitante, a pior defesa como visitante, o time está a 1 ponto da zona do rebaixamento, ele não mudou o esquema. Qual é o problema de você jogar, por exemplo, em algum momento do jogo, ou em algum jogo, com 2 zagueiros, 2 laterais, até para que você consiga dar um pouco mais de conforto para um dos seus principais nomes, que é o Gustavo Scarpa. Você faz uma proteção com 2 volantes, se quiser o Simões 3 volantes, você faz a cobertura do Arana, por exemplo, que é importante, mas você joga com 2 zagueiros, não, é proibido agora jogar. O futebol foi inventado com esses 3 homens aí para fazer essa saída que ele tanto gosta, né? E assim, sincero, honestamente, se for assim, não, mas o Milito, ele só joga assim porque ele ganhou muitos títulos jogando dessa maneira. É mentira, ele só tem um título. Mesmo assim eu ia discordar, porque eu acho que ele tem que ver o que ele tem nas mãos. E o título que ele tem é do Campeonato Mineiro, que ele fez 2 jogos. Curiosamente. Então, assim, eu acho que você pode apoiar, eu acho que ele tem que dar continuidade no trabalho dele, mas tem que ser cobrado, porque ontem serviu para os 3 pontos, e é verdade, é muito importante. Mas com esse futebol, e a pergunta que eu deixo para o torcedor, o mais fanático, o mais radical, com esse futebol, você imagina o Atlético ganhando o Campeonato Brasileiro? Ganhando a Copa do Brasil? Ganhando a Libertadores? Eu não acredito e acho que tem elenco para ganhar. 11h57 é a opinião aqui no Rádio Esportes. Já já o Alexandre Simões vai falar do gramado da Arena MRV, que foi tema
de discussão, tanto de corintianos e atleticanos que reclamaram do estado do gramado lá na Arena MRV. Mas, ao que parece, soluções já começam a ser pensadas. E aí, Rezendão, vamos falar mais do Galo, o galão da massa que venceu o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Fala aí, Cláudio Rezende. Alô, Thiago Reis, um abraço a você, aos nossos comentaristas aqui do Rádio Esportes. O assunto no Atlético é gramado da Arena MRV. Reclamação de jogadores, já não é de hoje que o piso não está agradando. Muitas falhas, problemas para o Galo mesmo, que é o time que tem posse de bola, procura o ataque e vem tendo dificuldades durante os jogos. Inclusive, a apuração do nosso colega Paulo Azeredo, aqui da Itatiaia, é de que está acontecendo agora reunião para a diretoria do Atlético definir qual o melhor caminho a seguir daqui em diante. A princípio, palavras do presidente Sérgio Coelho, ontem após o jogo, em entrevista ao microfone da Itatiaia, a troca desse gramado só aconteceria após o jogo do dia 7 contra o CRB, partida de volta pela Copa do Brasil. Mas não está descartada a possibilidade, por exemplo, do Atlético jogar no Mineirão esse jogo e aí depois, com melhores condições, o gramado da Arena MRV receberia partidas a partir do dia 17 contra o Cuiabá. Tudo isso está sendo discutido. Fato é que o Galo quer colocar aquela grama que é pronta, ela chama Ready to Play, por exemplo, utilizada na Copa América. O Galo já utilizou em uma parte na Arena MRV ano passado, em uma parte que o gramado estava mais castigado. Continuamos acompanhando esse assunto que é o do início da semana no Galo, Thiago Reis. Ô Alexandre Simões, o sinal eletrônico vai marcar meio-dia. Eu vou usar uma expressão que acho que cabe bem. O buraco é mais embaixo. O buraco do gramado da Arena MRV é mais embaixo. Porque não é de agora. Eu me lembro do primeiro jogo contra o Santos, a estreia da Arena MRV. Aliás, vai completar um ano daqui a pouquinho. Gramado horroroso. Aí melhora daqui, arruma um paliativo dali. Trocou uma parte grande. Trocaram a metade do campo, praticamente. Ô, Thiago, eu acho que tem que se ver a causa, a raiz do problema. Que não adianta só trocar gramado toda hora. Outro dia teve uma entrevista coletiva, né, do Vitor e do Bruno Musi, não foi isso? Lá na própria Arena MRV. Acho que seria interessante o CEO do Atlético explicar isso. Ele foi o CEO da obra, ele é o CEO do clube. Explicar por que o gramado da Arena MRV é ruim. Teve algum show lá esse ano? Você lembra de algum show na Arena? Recentemente não, pelo menos que eu me lembro recentemente não. Não teve show, não tem show. Jogo de 15 em 15 dias e o gramado não funciona, o gramado é ruim. Chegou ao ponto de ontem os jogadores do Atlético, e eu percebi em vários deles até um certo constrangimento, né? Pela relação que a torcida, que todo mundo tem com o estádio do Atlético. O Bernard ficou, depois do jogo, ficou constrangido. É a nossa casa, não podemos falar, mas tá ruim mesmo. Então quer dizer, quando você tem um time extremamente técnico, né? O gramado faz diferença. O gramado faz diferença. Não foi só o gramado, tá? Não foi só o gramado. Me assustou ontem o fato de o Corinthians ser mais organizado que o Atlético. Isso me assustou muito. E de ter tido as melhores chances, né? O Galo ganhou o jogo com 2 pênaltis que aconteceram, claríssimos, não tem discussão, mas o Corinthians criou mais oportunidades de gol do que o Atlético. Criou mais oportunidades do gol do que o Atlético e o goleiro do Atlético trabalhou muito mais que o do Corinthians. Mas essa questão do gramado precisa de uma explicação. Por que não, a cobertura é grande, não bate o sol? O que aconteceu que o gramado da Arena MRV não consegue ter qualidade, Thiago? É isso, meio-dia com mais 1 minuto. Vamos continuar acompanhando e cobrando essa melhora sim